Não tá ouvindo, não? Não tá ouvindo. Maria, ajuda alô, ele aí. Alô, alô. Alô, alô. Eu vou ficar trolando o colega no ar ali. Ele fez uma carinha assim, ó, e aí que estranho. Bom, mas já vamos começar aqui nós. Posso de novo, então? Tá. Vamos lá, então. Fred Uber, chega mais. Deixa eu ver. Agora tá escutando? Opa! Boa noite, Karine, Rafa, Casagrande. Boa. Eu não escutei essa pergunta antes, mas a gente tinha combinado de falar do Gerson, né? Boa, pode ser. Vamos começar por aí, então. Uma novela que ainda não acabou, teve mais um capítulo. O Flamengo fez mais uma exigência, fez uma contraproposta aí para o Olympique de Marseille, tenta alguns aditivos para colocar no possível contrato aí. Então, ainda não tem uma definição sobre o Gerson, um caso que está se arrastando bastante aí. Ele participou do jogo quinta-feira contra o Vélez, não teve uma boa participação, até foi substituído, mostrou até uma insatisfação ali, uma irritação, talvez até com a própria atuação dele, que não foi boa, foi bem abaixo do que está acostumado a ver o Gerson. Mas então fica aí fica no ar ainda o que vai ser do futuro do Gerson, uma negociação bastante complexa, valores altos, o Flamengo querendo ao máximo ali tirar de valor, né, de um jogador tão importante. E se tudo continuar assim, sem indefinido, a tendência é que o Gerson participe da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no domingo e seja menos um problema para o Rogério Ceni. Vamos fazer o seguinte, antes de falar do Gerson, que eu quero ouvir também o Rafa e o Casão, pode passar o campinho, primeira provável escalação para a gente, Fred? O Flamengo está provavelmente com força máxima, né? Se a gente contar se realmente o Gerson for jogar, e o Diego Alves, que já voltou na partida contra o Vélez, Isla, o Ilharão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, no meio campo aí com Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, e no ataque provavelmente a volta do Bruno Henrique, que estava suspenso contra o Vélez, fazendo novamente a dupla com o Gabigol, com o Pedro saindo. O Arão também cumpriu suspensão contra o Vélez, provavelmente volta para essa estreia do Campeonato Brasileiro, volta a fazer dupla ali com o Rodrigo Caio. Passo a bola agora, hein? Rolei aqui, ó. Rasteirinha. Cara, é o que tem de melhor, né? É um baita time, é um baita confronto, e eu acho mais legal nesse sentido, pela forma como as equipes tiveram que lidar com reta final de estadual e os jogos da fase de grupos da Libertadores, que é um jogo grande em que as equipes vêm com o que tem de melhor, né? Porque o que acontece com o brasileiro em vários momentos, e é possível que aconteça esse ano novamente, pela característica do calendário, tudo que a gente sempre debate aqui, é que elas tenham que abrir mão do Campeonato Brasileiro. E ele é o principal produto do futebol brasileiro, né? Então é muito legal que a gente tenha um confronto desse tamanho, abrindo o brasileiro, com o Flamengo vindo à Vera, com o seu 11 titular, e o Palmeiras também muito próximo disso, usando os principais jogadores que tem à disposição. É um jogo que vale muito. Tem aquele clichê dos 3 pontos da primeira rodada são iguais aos 3 pontos da 38ª. É um fato, né? Por mais que se construa campanhas e trajetórias dentro de um campeonato tão longo. Mas o que me incomoda é quando é deixado em segundo plano. Porque é o nosso principal produto. E deveria ser mais bem trabalhado, mais bem pensado, para que tivesse essa interpretação por parte dos clubes, né? A premiação da Copa do Brasil inverte ordem em alguns momentos. A Libertadores, indiscutivelmente, tem o seu peso e é fato. Mas reta final de estadual pode influenciar. Reta final de estadual influenciou em troca de treinador. Série A, Série B. Então é pesada a forma como a gente interpreta o tamanho do Brasileirão, né? E deveria ter um pouco mais de carinho, vai. Todos nós que somos agentes mesmo a imprensa, os clubes, os atletas, enfim, o torcedor deveria ter um pouco mais de carinho com o Campeonato Brasileiro. Casão, quero ouvir você também. Cara, o Flamengo é uma grande equipe, é a melhor equipe da América do Sul, é o bicampeão brasileiro, é o time que os outros têm que tentar bater, né? O Flamengo, sim, ele entra favorito pelo Campeonato Brasileiro, porque ganhou os 2 últimos, permanece praticamente o elenco quase o mesmo, perdeu 1 ou 2 peças, né? Então entra com a mesma equipe que ganhou de todo mundo ou ganhou da maioria no ano passado para ser campeão. Então as outras equipes se reforçaram para tentar bater o Flamengo. Mas foi começando com o Palmeiras,
Flamengo e Palmeiras, depois Grêmio e Flamengo, se eu não me engano, que é a segunda rodada, começa, assim, já contra equipes que estão muito próximas ali, né, do Flamengo. O Palmeiras, o Grêmio, o São Paulo, né, o Atlético Mineiro, o Fluminense ali, são equipes que, na minha opinião, vão jogar lá em cima. Vai jogar lá em cima da tabela. Mas contra o Flamengo, para bater com o Flamengo, na minha opinião, por ser o bicampeão, vai sobrar lá na frente mais umas 2 ou 3 equipes que possam lutar com o Flamengo para ganhar o campeonato. Casão, você estava certo, é Grêmio e Flamengo na segunda rodada. Muito bem lembrado. Sim. Agora, eu também quero ouvir você sobre o Gerson, antes de passar a palavra novamente para o Fred. Sobre essa situação do Gerson, a gente... Pode falar, Casão, vai. Então, o lance é o seguinte, quanto mais rápido se resolver, é melhor para todo mundo, principalmente para o jogador, né? O Flamengo vai vender por muito dinheiro, o Olympique está a fim de pagar, vai fazer exigências, o Olympique vai topar e tal, mas quem fica nesse meio do olho do furacão aí é o jogador. Né? O jogador que todo mundo fica perguntando a mesma coisa para ele vai para o jogo, as perguntas são essas. Acho que na concentração os parceiros dele também perguntam isso para ele. Isso daí começa a pesar e começa a influenciar mesmo no rendimento. E até um certo nervosismo. O Fred falou que ele foi substituído e ficou bravo. É muito possível mesmo que ele tenha ficado bravo com a situação dele, como um todo, sabe? É muito difícil você fazer parte de um grande time como é o Flamengo, um time que ele torce, que ele foi campeão de tudo, né? Sendo vendido para uma outra equipe que vai pagar um caminhão de dinheiro, e ele jogando as últimas partidas e não está bem. E não jogar bem, o jogador quer ir embora, caso seja o desejo dele e do Flamengo dele ir embora, ele quer terminar, mesmo que a lembrança vai ser boa, mas os últimos jogos, o cara quer jogar bem, o cara quer acertar um passe, o cara quer fazer uma jogada de gol, quer bater no gol, e isso prejudica o jogador, sabe? Quanto mais rápido for resolvido isso, melhor vai ser para o Gerson, sabe? Principalmente para o Gerson, porque o time de lá vai gastar uma grana para ter o Gerson. O time daqui vai ganhar toda essa grana para vender o Gerson. E é ele que fica nesse bolo, sabe? É ele que fica sendo cobrado. Parece que é ele que está exigindo sair ou ficar, sabe? Começa a se cobrar do cara. E isso é muito ruim até para a continuidade da chegada dele lá. Ele vai chegar num lugar que ele não conhece os jogadores, né? Não tem um relacionamento, o treinador é um maluco, ótimo treinador, mas maluco, né? E ele tem que lidar com tudo isso. Verdade, né? O Gerson fica no meio de tudo isso. Por enquanto, ele está seguindo a rotina dele normal no Flamengo. Se nada mudar, ele vai enfrentar o Palmeiras, porque a gente tem que pensar hora a hora nessa situação, né? Sim. E também na segunda-feira está marcada a apresentação dele para a seleção olímpica. E aí, hein, Rafa? Imagina a cabeça, como disse o Casão, do Gerson. Porque ele fica no meio porque, enfim, digamos, o assunto principal, é o destino dele que está sendo resolvido, de certa forma. A cabeça dele, será que ele consegue focar no jogo? Mas eu acho que isso é o mais evidente, assim, o curioso, e eu concordo com o Casão, é muito ruim para o Gerson a demora, né, numa definição. Mas me parece que o mais indeciso é ele. Por mais que o Flamengo estique a corda e consiga condições melhores com o andamento da negociação, o Olympique também evoluiu a proposta para o próprio Gerson. Não acho que seja uma questão financeira. Eu acho que passa muito na cabeça dele a visibilidade que existe hoje e a dificuldade de se afirmar da mesma forma no futebol francês sem jogar numa das principais equipes. A gente não está falando de primeira prateleira e isso tem um impacto, principalmente falando de seleção, e ele ainda batalha por um lugar, tanto que a convocação é para a Olímpica, e a gente sabe que muita gente discute se seria para a principal ou não, mas mesmo que fosse para a principal, ainda é um jogador buscando o seu espaço. E a gente sabe que tem qualidade para buscar esse espaço. Então seria um corte nesse momento, né? No que é uma trajetória construída dentro do Flamengo. E acho que não consegue separar. O cara teria que ser um robô. E a gente falou sobre isso no jogo da Libertadores, né? Como ele foi um dos que jogou mais abaixo do que pode render e como saiu incomodado, né? A gente debateu o incômodo, enfim. Porque eu acho que passa tudo isso, né? Passa o não querer sair, mas passa o pensar que poderia ter sido uma despedida, reconhecer que o nível de atuação não foi bom, porque o fora de campo, nesse sentido de alongar a negociação, não saber se vai ou fica, e eu acho que a maior dúvida é realmente dele, acho que isso tem uma influência direta nas mais atuações recentes. Não dá para
cortar o pensamento antes de entrar em campo e agir como se nada tivesse acontecendo. A gente tem uma comparação de Flamengo e Palmeiras na temporada. Maria Clara Modesto, por favor, coloque para nós aí no telão, então, para a gente dividir também com quem está assistindo ao Troca de Passes. Depois, na sequência, já passo a palavra para o Fred para ele dar suas considerações finais. Fica à vontade também, Fred, para falar sobre essa comparação que a gente vai fazer aqui de Flamengo e Palmeiras na temporada, tá? 2021. Jogos disputados. Palmeiras com 25, Flamengo 22. Vitórias. Palmeiras com 14 vitórias, Flamengo com 13. Derrotas. Verdão perdeu mais, 6 vezes, enquanto o Flamengo 2. Aproveitamento. 69% contra 62%, tá equilibrado também. Médias de gol, 2,27 para o lado do Flamengo, 1,84 para o lado do Palmeiras. Média de gols sofridos, 0,96 no caso do Palmeiras e 1,9 no caso do Flamengo. Vou colocar aqui também o Fred nessa conversa para ele falar um pouco mais para a gente sobre esse Flamengo que vai ter o Arão de volta, como a gente falou, o Bruno Henrique chega com força máxima e agora olhando os números também, já dá as tuas considerações finais, que depois ainda a gente vai seguir com essa resenha aqui, Fred. Esse negócio não acaba, não. Realmente, dá para observar aí os números, muito tem se falado no Flamengo, a dificuldade da defesa de passar o jogo sem levar gol. Aconteceu agora contra o Vélez, e antes, nos últimos 6 jogos, tinha levado gol, só que acabou que o Flamengo, muito tempo que não passava em branco, acabou passando em branco, né? Que foi muito a tônica da coletiva do Rogério Ceni. Dessa vez a gente conseguiu não levar gol, mas faltou ali a produção ofensiva, caiu. Acho que o Flamengo vai precisar muito desse equilíbrio aí. Muito bem, Fred. Muito obrigada pelas tuas informações, pela tua participação. Valeu e até a próxima. Sextou. Próxima. Boa noite a todos. Beijo. O Casão, sério, ele é muito educado, né? Ele nem interrompe, ele faz assim, ó. Fala, Casão. Então, assim, tem um detalhe nessa comparação que tem um peso muito grande. O Flamengo foi campeão carioca. O Palmeiras perdeu a final para o São Paulo. O Palmeiras perdeu a Supercopa para o Flamengo, perdeu a Recopa para o Defensa e Justiça e perdeu a final para o São Paulo. Então, os últimos 3 jogos, né, que o Palmeiras foi defender um título, defender um troféu, um prêmio, ele perdeu as 3. E o Flamengo, não. O Flamengo foi campeão carioca, foi campeão da Supercopa, né? Foi campeão brasileiro do ano passado. Então isso tem um peso na cobrança e nesse começo de campeonato, sabe? O Flamengo entra lógico, entra confiante porque tem um time muito bom, o time já está entrosado e vem ganhando títulos e tudo mais, mas entra também com mais um título ali nas costas, né? E o Palmeiras não. O Palmeiras vem de 3 decepções em jogos decisivos aí, Supercopa, Recopa e Campeonato Paulista. E pro rival, sendo que o São Paulo quebrou o tabu de 16 anos sem ganhar o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, né? Que já tinha quebrado o tabu lá na Arena do Palmeiras, também ganhando de 1-0, se eu não me engano. Quebrou o tabu. Então é diferente. O Palmeiras chega com uma exigência maior de resultado, na minha opinião. E o Flamengo, é claro que exige resultado também, mas o Flamengo vem numa pegada mais vitoriosa do que o Palmeiras. Vamos colocar a provável escalação do Palmeiras, para a gente também debater como chega o Verdão. Possível escalação no ar para vocês. Tá aí, portanto, o Everton no gol, Luan, Gustavo Gomes, Alan Empereur, Gabriel Menino ou Mike, Felipe Melo, Patrick de Paula, Rafael Veiga, Vinha ou Vitor Luiz, Rony e Luiz Adriano. Agora passo a bola para você, Rafa. As dúvidas nas alas, né? O Palmeiras que teve essa disputa entre o Vinha e o Vitor Luiz, eu acho que o Vinha é mais jogador. Do outro lado, o Gabriel Menino voltando a buscar essa regularidade para assumir, ainda mais jogando com 3 zagueiros, faz até mais sentido. A possibilidade das pessoas aumentarem as desconfianças sobre o trabalho do Rogério, o que não é legal. Não é legal. Sabe o que piora isso? É se o Gerson amanhã acertar com algum time de fora. Porque se o jogador que já está se ele tiver num processo de saída, essa maneira de deixar o campo, ela é ainda mais grave. Porque você já não está no contexto mais, você já está indo embora. Ela só mostra
uma ruptura lá dentro. Eu tô com o Zé, eu acho que diretoria aí tem que chegar, não precisa nem conversar com o treinador. Uma diretoria atenta, o homem do futebol, fala, vem cá, ei, não quero que saia desse jeito. Você pode estar louco, eu também fico louco. Eu também fico louco lá em cima quando você perde gol e eu não saio quebrando tudo nem falando mal de você. Então é o seguinte, cara, pô, se ele foi substituído aos 38 do primeiro tempo, pô, mas ele tá faltando 15 minutos, o time tá classificado. Pô, que mal tem, cara? Qual é o problema? Tudo indica que essa conversa não aconteceu, né, Calçade? Tudo indica que não, porque o Braz disse hoje que encarou com normalidade, que é a história de quem... que ele também gosta de jogador que não quer ser substituído. Ô, Felipe. A conversa não rolou, não. Posso só contar uma história? Posso só contar uma história em relação a isso que aconteceu? E aí eu vou falar... são outros tempos, mas a atitude mais ou menos é o que eu queria dizer em relação a isso. Em 93, eu tinha 2 semanas de profissional. 2 semanas de profissional. E nós estávamos, no Corinthians, com um problema com os jogadores que estavam insatisfeitos, porque o Mário Sérgio, o seu Mário, ele trabalhava o seguinte, ele jogava de acordo com o adversário. Então, às vezes você jogava, às vezes o Calçade jogava, né? Porque ele montava o time com peças de xadrez. Então ele chegava, ó, Felipe, hoje você vai jogar porque o teu topete vai fazer a gente ganhar por uma cabeça. Zé, não era normal, hein, fazer não isso, era normal, Zé? Na época. Não era normal. E ele fazia. Então, nas primeiras 2 semanas, os jogadores começaram a ficar de bico, nervosos, xingando e tal. Ele reuniu todo mundo numa sala, no espaço lá aberto, chegou e falou assim, olha, é o seguinte, quem manda aqui no vestiário sou eu. E eu estou falando para você, eu vou dar os nomes, mas não eram especificamente com esses jogadores, tá? Estou falando os nomes que ele citou. Ele falou, eu estou falando aqui, quem manda sou eu. Então, quem vai escalar, quem vai trocar, quem vai substituir, quem vai deixar de fora, sou eu. E eu estou falando isso nos olhos de cada um. E eu estou olhando no teu olho, vê o Ronaldo, o goleiro, Viola, e aí falou para mais um, vocês que são os mais velhos e são os capitães, os caras que são referência aqui. Estou falando mundo. Eu mando nesse vestiário, quem manda sou eu. Quem não estiver satisfeito, que saia. E se quiserem conversar comigo lá fora, aí é o detalhe do seu Mário, né? Não sei se o Braz vai fazer isso. O seu Mário falou assim, se quiserem conversar comigo lá fora do clube, pode conversar. Vai ter para todo mundo também. Entendeu? Então é o seguinte, aqui dentro do treino, dentro do jogo, para mim treino é jogo é guerra, a partir de hoje todo mundo de caneleira e eu vou escalar o melhor do time. E aí o time ganhou, ele ganhou o vestiário, porque todo mundo entendeu que ia e poderia jogar e que tinha que respeitar essa hierarquia, né, que existe. Então acho que talvez, por exemplo, se o Braz ou outra pessoa pudesse fazer esse tipo de coisa, talvez evitaria esse tipo de situação e ajudaria o Rogério Ceni publicamente a não sofrer tantas críticas também. Pessoal, vamos ouvir o Braz. O Braz deu uma entrevista exclusiva à ESPN, hoje no BB Debate, falou sobre vários assuntos, a gente separou 2. Um deles é o Palmeiras, para a gente já começar também a entrar nesse jogo, para falar do Brasileirão, mas primeiro o Braz fala sobre o Gerson. Gerson é um atleta super profissional, Qualquer coisa que aconteceu dentro de campo ontem, nada tem a ver com essa, pelo menos na minha avaliação, não tem nada a ver com essa negociação, com essa possível negociação aí que está sendo feita dele. O Flamengo está analisando, o Flamengo fez alguns questionamentos, fez alguns pedidos em cima disso aí, e a gente está esperando a resposta. Essa negociação, ela se arrasta já há algum tempo, intensificou nesses últimos 5 dias e a gente está com muita tranquilidade, com muita calma, aguardando o desfecho dessa negociação. Nunca teve mais que um clube de uma maneira firme e com proposta no papel. O Flamengo não teve nenhum conhecimento de nenhum outro clube que poderia estar interessado no Gerson. Isso aí não procede. Então, assim, o Flamengo vem aí respondendo ao clube, à instituição que vem em comunicação com o Flamengo. O resto a gente não tem